Olha, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Tem dias que eu olho pro que tá acontecendo no Brasil e fico genuinamente assustado. A gente acha que já viu o fundo do poço, mas aí alguém vai lá e prova que o poço tem um alçapão. E o que a gente viu nos últimos dias, pra mim, foi exatamente isso. Não dá pra chamar de outra coisa, foi uma declaração de guerra. E não tô falando de uma guerra de verdade com armas. Tô falando de uma guerra de vaidade, de arrogância, travada por um homem só, de dentro do Supremo Tribunal Federal, contra a maior potência do mundo. O Alexandre de Moraes, no meio da maior crise que a gente já teve com os Estados Unidos, resolveu atacar diretamente o Donald Trump. É como cutucar um enxame de abelhas com uma vara curta. E o pior é que quem vai levar a ferroada não é ele. Somos nós. Para a gente entender o tamanho da loucura, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A situação com os Estados Unidos já estava péssima. O Trump, sentindo que a perseguição contra o Bolsonaro aqui estava passando de todos os limites, já tinha soltado a bomba do tarifaço de 50% sobre os nossos produtos. Isso, por si só, já era um desastre para a nossa economia. O que eu esperaria de um país sério num momento desses? Cautela, sabe, diplomacia, tentar acalmar os ânimos, sentar para conversar, negociar uma saída para não prejudicar a vida de quem trabalha, de quem produz. Mas o que o Alexandre de Moraes fez? O exato contrário. Ele pegou um galão de gasolina e jogou no fogo. Apenas 2 dias depois do anúncio das tarifas, quando o Itamaraty deveria estar trabalhando dia e noite para apagar esse incêndio, o Moraes foi lá e ressuscitou uma ordem de censura contra a plataforma Rumble. E aqui é que a coisa fica, pessoal. A Rumble não é uma plataforma qualquer. Ela tem uma ligação direta, pública, com a empresa de mídia do Trump. Ou seja, o Moraes não deu um tiro no escuro. Ele sabia exatamente onde estava mirando. Era um recado direto para o Trump, um tapa na cara. Era ele dizendo, você pode ter o poder econômico, mas aqui no meu quintal, quem manda sou eu e minha caneta chega até aí, no seu país. É uma arrogância que eu, sinceramente, nunca vi na minha vida. E o motivo para essa censura toda, uma ordem para bloquear uma conta do Rodrigo Constantino, que para piorar a situação é cidadão americano e nem usava mais essa conta há mais de 1 ano. Então, qual o sentido disso tudo? Não tem sentido prático. Para mim foi pura provocação, foi um gesto para mostrar força, para desafiar o Trump, e ele não parou por aí. Ele ainda exigiu que a Rumble entregasse todos os dados do Constantino, com uma multa de R$100 mil por dia se não fizesse. É o mesmo método que ele usou contra o Elon Musk. Ele simplesmente ignora que existem leis internacionais, que existe soberania para conseguir dados de um cidadão americano numa empresa americana, existe todo um processo legal, um tratado de cooperação, mas por que seguir a lei se você pode simplesmente mandar como se fosse um rei? Claro que a Rumble não ia deixar barato. Eles foram à Justiça da Flórida, onde fica a sede deles, e denunciaram a ordem do Moraes como ilegal. Disseram, com todas as letras, que não iam cumprir. E por quê? Porque a ordem não tem valor legal nenhum lá. Eles foram muito claros, o que o Moraes fez foi uma afronta à soberania dos Estados Unidos e à liberdade de expressão que é sagrada para eles. Isso, para mim, é o ponto mais grave. O STF, através de um de seus ministros, passou uma vergonha mundial. Foi exposto como um poder que não respeita as leis de outros países e que tenta exportar a sua própria censura. Com os advogados do Trump agora envolvidos nisso, que era uma crise diplomática, pode virar um pesadelo. E eu quero que você, que está aí me assistindo, entenda o perigo disso. Essa não é mais uma briga de 2 homens. É uma roleta russa com o nosso futuro, com o futuro do Brasil. Cada canetada arrogante do Moraes pode ser respondida pelo Trump com mais um aperto na nossa economia. Ele já fez isso com outros países, não vai pensar 2 vezes antes de fazer com a gente. A carta que o Trump mandou para o Lula foi um aviso muito claro. Ele disse que as tarifas não eram só por questões de comércio, mas principalmente por causa da caça às bruxas contra o Bolsonaro e da censura promovida pelo STF. A provocação do Moraes contra a Rumble só joga mais lenha nessa fogueira. O que mais me deixa indignado é ver o silêncio da nossa grande imprensa e a comemoração de uma parte da esquerda. Eles parecem não entender que quem vai pagar essa conta não é o Alexandre de Moraes. O salário dele, com todos os privilégios, vai continuar lá todo mês. Quem vai pagar somos nós. É o agricultor que exporta café, é o pecuarista que vende carne, é o funcionário que vai perder o emprego porque a empresa vai quebrar, sou eu, é você que vamos ao mercado e vemos os preços cada vez mais altos por causa da crise. O Moraes está brincando com a vida de milhões de pessoas por causa do ego dele.
Na minha opinião, o que a gente está vendo é o resultado de dar poder demais a um homem que não tem freios. O Alexandre de Moraes se acostumou a ser a lei, ele se acostumou a ter suas decisões, mesmo as mais absurdas, aplaudidas por uma parte da mídia e por políticos que têm interesse em manter as coisas como estão. Ele realmente começou a se achar intocável e agora ele está batendo de frente com alguém que é tão teimoso e implacável quanto ele. A grande diferença é que um deles comanda a maior economia do mundo. O outro, uma Suprema Corte que a cada dia perde mais o respeito do seu próprio povo. Essa guerra que o Moraes declarou sozinho é, na verdade, um sintoma de uma doença muito mais grave que o nosso país enfrenta. A destruição da separação dos poderes. Quando um ministro do Supremo ele se sente à vontade para ignorar leis internacionais e a soberania de outro país só para perseguir um desafeto, é porque ele já não se vê mais como parte de um sistema. Ele se vê como o próprio sistema, né? E isso tem um nome. A atitude dele não protege o Brasil, como alguns tentam dizer. Pelo contrário, ela nos expõe, nos transforma em um país com o qual ninguém quer fazer negócio. Um lugar onde a lei muda dependendo do humor de uma única pessoa. E isso afasta investimentos, destrói a confiança e nos joga num buraco de crise e instabilidade. A guerra foi declarada, mas de um lado só. E, infelizmente, o nosso lado é o que vai sair sangrando. É uma situação que deixa a gente revoltado, eu sei, e a gente precisa conversar sobre isso. O que você acha dessa atitude do Alexandre de Moraes? Você também acha que ele está colocando o Brasil em um risco desnecessário com essa briga pessoal contra o Trump? Deixa seu comentário aqui, eu quero muito saber o que você está pensando. Se essa nossa conversa fez sentido para você, se você também está preocupado com o futuro do nosso país, deixa o seu like, ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais gente e, por favor, compartilhe, mande para os seus amigos, para sua família. As pessoas precisam entender o tamanho da encrenca em que nos meteram. Se você ainda não está inscrito, se junte a nós, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. A gente não pode se calar. Um grande abraço.